tarde gostosa, ares de primavera, um bom momento para a gente parar e pensar o que a gente está fazendo da vida da gente. Vamos pensar sobre isso? Quem vai nos ajudar hoje é Arlete Menegatti, que está do meu lado. Que a profissão, como é que se chama, Arlete? Eu sou consteladora, facilitadora em constelação familiar. Diferente, né? Você já ouviu falar em constelação familiar? Vamos tentar explicar didaticamente, para mim, inclusive, que sei muito pouco do assunto. Vamos Tá sim, com você. claro, é um prazer. A constelação, Dionísio, ela é uma forma da gente olhar para um problema nosso de uma maneira muito mais ampla. É como se a gente pegasse isso aqui e tirasse a respeito de algo que a gente tem. Às vezes a gente tem um problema que, por mais que a gente faça terapia tal, a gente não consegue resolver. Parece que a gente chega a um ponto que fica patinando, não é? E a constelação, o objetivo dela é ir na origem desse problema, para tentar dissolver isso. Porque muitas situações que a gente vive, elas são influenciadas, elas são resultados de vivências de ancestrais nossos. Ancestrais. Ancestrais. A gente não está falando desta vida atual. A gente está falando de avós ou bisavós nossos, ancestrais nossos. Então, por exemplo, você hoje pode ter um problema de relacionamento. Tá. Que pode ter sido uma repetição de um ancestral seu. Ah, ok. Ou alguma vivência difícil. Então tem nada de espiritual do que a gente está falando. A gente está falando de fatos que acontecem na vida, que de geração para geração vão se reproduzindo e acabam interferindo no modus operandi da gente atual, é isso? Exatamente isso, exatamente. E hoje a ciência, né, tem descoberto que a gente não herda apenas a cor dos olhos, a cor da pele. A gente herda tendências. Ah, ok. Então, tendências... Herança genética mesmo. Exatamente. O comportamento também tem uma herança genética, então, que vem dessas gerações todas. Isso. Meu Deus, então, você mas pode ter uma difícil. tendência à depressão em função de um antepassado seu que teve um suicídio. Tá. Então, quando você diz é difícil, sim, a princípio, quando a gente ouve isso, a gente tem uma resistência, porque a gente fala assim, bom, não basta os meus problemas então, e eu carrego dos demais. A gente carrega, Dionísio. Eu acredito nisso. Na verdade, todos nós estamos conectados. A gente não consegue ver isso, porque a gente se vê como ilhas, né? Entendi. Então, eu tenho uma vida totalmente independente da sua. Que não é verdade, né? Se a gente for olhar de uma forma mais profunda, a gente vai ver que a gente está conectado. Então, uma ação sua influencia a minha vida, a vida de quem está num outro continente. Entendi. Só que a nossa... Daí o nome constelação. É isso, porque a constelação é isso, né? Ela tem cada estrela tem um espaço marcado, significativo, que o outro é algo em função daquele espaço que está do outro. Isso forma uma constelação. Exatamente. É isso ou é um delírio mesmo? É isso. É por isso que ele permitiu a utilização da tradução constelação. Porque em alemão é Familienstellung, que significa colocação, posicionamento. E numa tradução para o italiano virou constelação, e ele vendo essa relação que existe de um planeta com o outro, ele permitiu a utilização. Acho que a teoria a gente está começando a entender de como as coisas se relacionam, de como a gente é fruto de todas as gerações da família da gente. Isso não é difícil entender, acho que todo mundo chega aí. Agora, como é que chega a isso para a gente tratar dentro de um consultório, de uma sala? Isso é em grupo, é individual? Qual a técnica usada para ajudar a gente no dia a dia da gente, na vida da gente? Então, a técnica da constelação familiar, ela pode ser feita em grupo e individual. Tanto faz. Para conhecer e compreender realmente esse método, é importante assistir uma constelação em grupo. Por quê? Porque a dinâmica é a parte mais difícil de explicar. Porque, por exemplo, você quer tratar de um problema que você tem profissional, né? Então, se tem um problema com um chefe seu, supondo. Então, tem um grupo de pessoas que está assistindo a constelação, a gente vai pegar duas pessoas, uma para ser você e outra para ser o seu chefe, no caso. Isso me lembra o psicodrama da psicologia. Um pouco, lembra assim um pouco a técnica do psicodrama, que é usar teatro, né, gente? Assumindo papéis, diferentes papéis e brincando com esses papéis, na verdade. Isso, lembra um pouco o psicodrama por isso. Mas aí no final é um pouco diferente, porque essas duas pessoas, elas vão se colocar ali e o que elas fazem?
fazem? Elas simplesmente percebem o corpo delas e começam a expressar, se elas têm vontade de deitar, deita, olhar para baixo, elas vão fazendo alguns movimentos. Elas não conhecem nem você e nem o problema e nem a outra pessoa. E esses movimentos que vão acontecendo vão nos mostrando o que está originando isso. Um exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás, uma pessoa que tinha um problema com um profissional, com o chefe dela, depois ela falou: Elete, todos os meus chefes têm o mesmo perfil e eu tenho sempre o mesmo problema, né? O que foi que apareceu na constelação dela? Que, na verdade, aquele problema era algo em relação ao pai dela que ela viveu e nunca resolveu, era algo mal resolvido, não trabalhado com o pai. Então isso se apresentava na vida dela como um padrão. Então, na verdade, ela atraía esse Porque às vezes padrão. nem sempre os chefes são iguais, mas ela transforma esses chefes em pessoas iguais porque ela repete esse comportamento com todos eles também. Exatamente. É isso. Exatamente. E aí, o que acontece? Aquela vivência fica se apresentando novamente até que ela possa olhar realmente para a origem disso e resolver, né? Então, a gente tem alguns problemas que às vezes a gente acredita que vem, é por causa disso, disso e disso. E a constelação mostra um outro caminho. E você fala, nossa, que sempre tem a ver com relação humana. É isso que ela vai trabalhar, como é que eu me relaciono. E quando a gente fala de familiar, então, não é só familiar, serve para qualquer aspecto da vida. Para qualquer aspecto. Bom, né, gente? É muito assunto, daria para a gente ficar falando vários blocos disso. Agora, só uma dica final para deixar para o pessoal de casa. Quem quer conhecer a constelação, ele pode chegar numa clínica como é a sua, como existem tantas outras, e participar de um processo e entender como é, e depois gostar ou não e querer participar ou não, é isso? Isso, o ideal é que venha assistir, né? Entendi. Então a pessoa, quando ela vem assistir, ela pode ser convidada para entrar, né, como um participante, um representante, não é obrigado, se ela quiser ela entra. É interessante para ver o quanto ela entra em contato com essas reações, que a gente, é um campo de informação que a pessoa entra, né? Por isso que de repente, mesmo sem te conhecer, ela começa a agir e a sentir igualzinho experienciar, a você. É essa a palavra. Exatamente. Elete, muito obrigado. Se você quer saber mais sobre constelação familiar, procure profissionais incríveis em Jundiaí, pesquise, porque a gente precisa de ajuda. Sozinhos a gente não faz nada, não. Obrigado, pessoal. Fique por aí. Tem mais programa Casa Brasil pela frente. Até já.